Olá, meus amigos. Doutor Tiago Andrade aqui. Vamos finalizando, né, a nossa parte referente às disposições gerais e à normativa contratual referente à lei do inquilinato. A, a classificação, né, que eu entendo muito importante da gente ter claro na nossa cabeça é essa classificação no qual o contrato de aluguel ele é um contrato dirigido ou regulamentado. O que é que significa isso? Vamos aqui no slide, só um momento. Agora sim. Isso significa que existe manifesta intervenção do Estado na autonomia de vontade das partes com normas de ordem pública. Se você assistiu às aulinhas para trás, eu tratei, né, sobre a importância da estabilidade jurídica das relações de aluguel. Por quê? Porque é muito importante que o mercado imobiliário seja estável para possibilitar o crescimento econômico do país. Então, obviamente que Estado, né, entenda poder público, não poderia deixar livre para as partes de tutelar e determinar como que vai funcionar esses direitos e obrigações. Então, esse contrato, o direito civil vai dizer que essa forma de contratação é uma forma de contratação dirigida. Por quê? Porque o Estado quer que as partes caminhem em determinado sentido. Mas, obviamente, que ele não bloqueia totalmente, né, a disposição e a autonomia de vontade das partes. Então, existe na lei do inquilinato normas que são cogentes, ou seja, que são obrigatórias à obediência pelas partes, e normas que não são cogentes, ou seja, no qual as partes podem livremente pactuar os direitos e obrigações. Então, o que significa isso na prática? A título de exemplo, o artigo 45 da Lei do Inquilinato vai dizer o quê? São nulas de pleno direito as cláusulas do contrato de locação que visem a elidir os objetivos da presente lei, notadamente as que proíbam a prorrogação prevista no artigo 47 ou que afastem o direito de renovação na hipótese do artigo 51, ou que imponham obrigações pecuniárias para tanto. Esse artigo 45, ele é muito interessante porque ele vai trazer duas possibilidades de nulidades que já são expressas e ocorridas de pleno direito. Quais são elas? Nulidades textuais e nulidades virtuais. Você consegue visualizar isso só pela redação do artigo aí? Dá um pause no vídeo, lê ele atentamente e vê se você consegue identificar, né, o que é uma nulidade textual e o que é uma nulidade virtual em um contrato de aluguel. Bom, a nulidade textual é aquela na qual o próprio artigo 45 já diz expressamente no texto da lei quais cláusulas serão consideradas nulas de pleno direito. Quais cláusulas são essas? Cláusulas do contrato de locação que notadamente proíba a prorrogação prevista no artigo 47. Qualquer cláusula contratual contrária ao que determina o artigo 47, nula. Qualquer cláusula contratual que afasta o direito de renovação, previsto no artigo 51, nula. Ou que imponha pagamentos para que ocorra a prorrogação do artigo 47 e a prorrogação do artigo 51. Ou seja, a formatação, a maneira que se dará a prorrogação, seja da locação residencial, seja da locação não residencial, é aquela que está na lei e as partes não podem trazer previsões contratuais referente a isso, senão nula de pleno direito, porque nulidade textual. E qual que é a nulidade virtual? É essa aqui do início, né, da disposição do artigo. São nulas de pleno direito as cláusulas do contrato de locação que visem a elidir os objetivos da presente lei. Então, isso aqui vai de interpretação, principalmente a interpretação do juiz, quando e se um determinado contrato de locação vai ser objeto de ação judicial. Por quê? Porque a autonomia da vontade das partes
não pode afastar o objetivo principal, né, da lei do inquilinato, que é justamente dar essa estabilidade nas relações locatícias. Por quê? Porque ele é um contrato dirigido e regulamentado pelo Estado. Deve-se seguir aquele caminho, né, que o Estado orienta, na qual as relações de aluguel devem seguir, sob pena de incorrer em nulidade. Então é muito comum, né, para você identificar, né? Isso não é fácil em todos os artigos da legislação, mas em algumas disposições legais, o legislador traz isso de forma muito fácil, né? O que é que ele vai dizer? Vai dizer, salvo estipulação em contrário, salvo vontade das partes. Então, se o próprio legislador já está excepcionando, ele traz uma disposição legal e diz que não se aplica, salvo disposição entre as partes, é porque ele está reconhecendo que essa norma é uma norma não cogente, que pode, aquele direito e aquela obrigação, ser alterada por vontade das partes. Quando ele já traz expresso aqui, é nulo, não tem validade, não pode, é vedado, é impedido, são normas de natureza cogente, ou seja, as partes, dentro da autonomia de vontade delas, não pode criar uma cláusula contratual para ir contra o texto expresso de lei. Tranquilo? Essa aula bem curta, só esse slidezinho. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e vamos adiante.